O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se eu não disser a verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Ai de mim se eu não disser a verdade que ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos irmãos presbíteros, caríssimos diáconos, seminaristas, povo de Deus, caro Padre Valdemir, agradeço imensamente o convite atencioso a mim feito para encerrar mais uma festa do nosso padroeiro, do padroeiro desta cidade, São Lourenço Marte. Estamos todos muito felizes nestes dias de muitas graças e bênçãos divinas, celebrando 4 séculos desta festa, recordando sempre a cada ano a figura deste intrépido e servidor do Evangelho, Lourenço. A Igreja é indefectivelmente santa. Cristo amou-a como sua esposa e deu-se a si mesmo por ela, a fim de santificá-la. Por isso, todos na Igreja são chamados à santidade. E é bonito ver esta ideia e mais fé da Igreja confessada, proclamada no Concílio Vaticano II, o chamado universal à santidade. Todos os batizados são chamados à santidade. A santidade não constitui para uma casta na Igreja, mas é condição a todos os batizados. Portanto, não devemos nos assustar
e nem duvidar da santidade de tantos membros da igreja, que, como Lourenço, foram elevados aos altares. Eles são para nós a resposta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ouvimos essas palavras apenas proclamadas no Evangelho. O culto aos santos é tão somente, irmãos e irmãs, a ratificação das palavras de nosso Senhor, que foram acolhidas e colocadas em práticas pela Igreja, sua única intérprete na qualidade de mestra da verdade. Por isso mesmo, a Igreja prega o mistério pascal nos santos que sofreram com Cristo e com Ele são glorificados. Propõe aos fiéis seus exemplos que atraem todos ao Pai por meio de Cristo e implora por seus merecimentos os benefícios de Deus. Amados irmãos e irmãs, quem foi Lourenço? Certamente já conhecemos o bastante da sua história, mas, de novo, vale a pena relembrar. Viveu uma vida de santidade e martírio, que nem chicotes, algozes, chamas, tormentos e correntes puderam contra a sua fé e amor a Cristo. Lourenço, espanhol, natural de Huesca, foi um diácono de bom humor, que servia a Deus na igreja de Roma durante meados do século III. Conta-nos a história que São Lourenço, como o primeiro dos diáconos, tinha grande amizade com o Papa Sisto II. Tanto assim que, ao vê-lo indo para o martírio, falou: ó Pai, aonde vais com o teu filho? Aonde vais sem o teu filho? Tu que jamais ofereceste o sacrifício sem a assistência do teu diácono, vás agora sozinho para o martírio? E o Papa respondeu: mais uns dias e te aguarda uma coroa mais bonita. São Lourenço era também responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados. Diante da perseguição do imperador Valeriano, o prefeito local exigiu de Lourenço os tesouros da igreja. Para isso, o santo diácono pediu um prazo, o qual foi suficiente para reunir no átrio os órfãos, os doentes, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria. E no fim do prazo, com bom humor, disse: eis aqui os nossos tesouros. Nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. Que resposta maravilhosa! Que testemunho tão bonito! Que expressão de homem eclesial! Sentindo-se iludido, o prefeito sujeitou o santo a diversos tormentos, até colocá-lo sobre um braseiro ardente. São Lourenço, que sofreu o martírio em 258, não parava de interceder por todos, e mesmo assim encontrou no Espírito Santo força para dizer no auge do sofrimento na grelha: vira-me, que já estou bem assado deste lado. Ainda nessas circunstâncias tão difíceis, não perdeu o humor. Uma grande lição para nós, que diante das nossas dificuldades, perdemos rapidinho a esportiva. Muitas vezes
somos incapazes de viver aquele momento de contradição. Reagimos tão negativamente, deixamos a tristeza tomar conta da nossa alma. A Roma cristã, meus irmãos e irmãs, venera o santo espanhol com a mesma veneração e respeito com que honra seus primeiros apóstolos. Depois de São Pedro e São Paulo, a festa de São Lourenço foi a maior da antiga liturgia romana. O que foi Santo Estevão em Jerusalém, isso mesmo foi São Lourenço em Roma. Pois bem, meus caros, o Santo Evangelho que acabamos de ouvir nos falou de grão de trigo, de morte, de fruto, de vida biológica, de vida eterna, de serviço, de estar na companhia de Jesus, de honra que o Pai prestaria aos servidores do seu Filho. É uma pura descrição do verdadeiro discípulo de Cristo e de seu apóstolo no mundo, este Evangelho. Esta palavra identifica com a história e a vida do nosso diácono, que foi trigo de Cristo no mundo e nos primórdios da igreja primitiva. Passou pela morte cruenta, sendo grelhado, mas não arredou o pé, foi fiel, teve fé, confirmou com seu testemunho o que São Paulo dissera: sei em quem acreditei. Não considerou mais importante a vida biológica, a entregou sem temer. Não duvidou da vida eterna e acolheu como a realidade mais importante, como o maior tesouro que alguém pode encontrar. Cumpriu com maestria o seu serviço na igreja. Foi diácono zeloso e responsável. Não se aproveitou do seu ministério para o enriquecimento ilícito. Era cônscio do seu carisma. Administrou com ética e lisura os bens da igreja. Não desviou recursos e nem empregou os meios que estavam em suas mãos para benefício próprio. Certamente cuidou do patrimônio da igreja, não para fazê-la uma instituição poderosa e rica, mas para contribuir com a evangelização e missão. Este exemplo poderia realmente e deveria inspirar autoridades civis, políticas e até religiosas, para que possam cada vez mais serem fiéis na missão de administradores dos bens da igreja. Cuidar dos bens da igreja. Como hoje vejo feliz mais uma reforma nesta igreja, tendo à frente o nosso pároco, o Padre Valdemir. Cuidar dos bens da igreja é proporcionar que todo o povo de Deus e todos, inclusive os pobres, tenham o direito de usufruir do belo e de se sentirem também responsáveis e partes dessa bonita história de amor e evangelização. O cuidado com o culto divino, o zelo pelos bens eclesiásticos, o tratamento cuidadoso, esmerado das nossas igrejas e todo o seu patrimônio são exemplos de amor concreto aos pobres, os tesouros da igreja, segundo São Lourenço. Porque exatamente são eles que vêm à igreja e reconhecem na igreja a sua casa, sua família. Às vezes muitos até nem têm casa e nem família. E exatamente aqui é que eles encontram esse aconchego. Toda essa beleza que hoje nós podemos contemplar, que os antigos fizeram e que a gente hoje tem a responsabilidade de manter, é exatamente expressão desse olhar sobrenatural
e desse cuidado também para com aqueles que vão vir e frequentar essa igreja. Vocês podem recordar aquela música de Zé Ramalho, tão interessante. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vejo um cidadão e me fiz desconfiado. Tu aí, admirado, ou está querendo roubar? É assim, mas na igreja não. Todos têm um outro sentimento. Organizamos e ajeitamos a igreja, claro, como expressão da nossa ação de graças a nosso Senhor, pelo Cristo. É a nossa forma de manifestar o nosso amor e a nossa gratidão. Mas quero lembrar que ajeitamos, organizamos para também acolher os preferidos de Deus, o povo de Deus. Mas também, irmãos e irmãs, tudo isso organizado é para aqueles que também têm direito de poder realmente aqui serem acolhidos neste ambiente. E todo esse trabalho de restauração, poderíamos até nos interrogar e sermos tentados a pensar, mas Padre Valdemir, não teriam outras prioridades mais importantes? Sempre teremos muitas prioridades, mas cuidar da igreja, ter a sensibilidade de poder manter esse prédio, esse edifício de tantos séculos, é também e constitui um respeito ao povo de Deus, a todos aqueles que precisam encontrar um ambiente bonito, alegre, possam aqui celebrar bem a fé. Acho bonito, irmãos e irmãs, nesta cidade, a enorme parceria que há entre os poderes públicos, a igreja e a sociedade civil. Ao menos no meu tempo era assim. Foi sempre assim, espero que continue. Todos têm a ganhar. Nós, ministros do culto divino e líderes religiosos, devemos criar uma atmosfera sadia da boa convivência entre as diversas realidades que compõem a sociedade. Temos o papel de ser ponte, melhor, de ajudar o poder público, inclusive, a perceber o valor e a importância de cuidar das coisas, né, do seu povo. E como essa população é católica e como tem toda essa tradição, é dever também do poder público assim fazê-lo. Eu imagino, irmãos e irmãs, que vocês têm procurado criar essa harmonia para juntos poderem realmente cumprir a vocação de serem protagonistas da cultura, né, do patrimônio público do povo de Deus. Irmãos e irmãs, existimos para servir, ajudar a todos, ajudar o poder público, a sociedade, a cumprirem bem a sua vocação e missão. Nestes 400 anos de festa de São Lourenço, rogo a Deus que os laços de cooperação mútua só façam crescer, para que o povo de Deus seja sempre beneficiado e apoiado nas suas necessidades. Hoje estamos aqui lembrando o nome de um ilustre cristão, porque aprendeu do Senhor Jesus
a servir, sem reservas. E por isso o Pai o honrou com a sua visão beatífica. O reconhecimento pela fidelidade incondicional ao Evangelho. Como faz diferença, irmãos e irmãs, uma vida que deixa rastro positivo, naturalmente. O fundador do Opus Dei, no livro O Caminho, no número 1, tem uma mensagem que para mim é impactante. Ele diz, então, que a tua vida não seja uma vida, que a tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rastro, ilumina com o esplendor da tua fé e teu amor. E continua, incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que leva no coração. Como é importante passar pela vida deixando rastro. Como é importante passar pela vida dando testemunho. O santo do cotidiano, assim chamado por São João Paulo II, foi mais do que assertivo nas suas palavras. Ele nos desafia e nos faz perceber o imenso potencial que temos nós capazes de fazer muito. Às vezes não temos essa consciência. Ele mesmo gostava de uma expressão que era muito comum aos cristãos da era primitiva: teóforos, portadores de Deus. Portadores de Deus, sim, isso é que somos, portadores de Deus, como São Lourenço, homens e mulheres comuns, iguais a todos, nas mais variadas vocações, profissões e trabalhos, mas todos devem levar Cristo e devem torná-lo conhecido a todos, apagando com a nossa vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Nossa missa hoje transborda de ações de graças, porque são 4 séculos de vida e missão de cristãos, muitos até anônimos, que semearam com suas vidas neste território, nesta região. Na primeira leitura da missa, nós ouvimos que aqueles que semeiam com largueza, com abundância de alma e coração, com certeza vão realmente receber isso em dobro. As pessoas de Deus e aquelas que foram tocadas por Ele aprendem a não ter reservas. Pelo contrário, dão tudo que têm e dão com alegria, porque é assim os que são amados por Deus, pois é graças a Ele que é todo o poder, que multiplica os nossos bens e os torna abundantes para a solidariedade e fraternidade. Desejo pedir a todos vocês que sejam sempre e cada vez mais generosos no doar-se a Deus e à igreja, no serviço ao pobre. Não economizem para as coisas de Deus e seu reino. Não se deve entender e interpretar a vida cristã em perspectiva burguesa, medíocre, sem profundidade de vida testemunhal. Não, a vida cristã é por natureza aquela mesma de Cristo. A vida cristã é seguir a Cristo, pobre, casto, obediente. É vida de entrega e amor para os outros. É gastar-se, é grelhar-se, é morrer pelo outro.
O Salmo 111, irmãos e irmãs, que lemos nesta celebração, é uma importante bússola para todos os que temos a obrigação de viver com fidelidade a nossa condição batismal. A nossa presença no mundo deve manifestar e revelar o Cristo que se identifica com os últimos desta terra e com a igreja samaritana que cuida e ampara os seus filhos. 400 anos, tempo de missão, tempo de agradecimento. É tempo para, nesse marco, renovarmos a nossa adesão a Cristo, à igreja, e nos esforçarmos para que cada vez mais cresça em nós esse empenho e esse zelo pela evangelização. Que esta cidade, esta comunidade paroquial, este povo de Deus, confiado sob a intercessão de São Lourenço, possa cumprir a cada dia com fidelidade e com alegria a missão de serem vocês hoje os portadores de Deus, os anunciadores do Evangelho, os novos arautos de hoje. Que Deus os abençoe, os faça perseverar, que Deus possa realizar a grande obra de instrumentos de evangelização na vida de todos. Que São Lourenço, nosso glorioso e padroeiro, interceda por nós. Amém.